Olá, olá! Iniciando mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico. Só que hoje o assunto não vai ser jurídico. O assunto hoje vai ser com a nossa convidada, Vanessa Barros de Oliveira Meireles. Ela é conhecida como a Coronel do Incêndio. Ela certifica a sua construção, ela é autora do e-book Descomplicando o Projeto de Incêndio. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Val. Obrigada. Feliz de você estar aqui comigo para bater esse papo, para a gente levar mais conhecimento para a população dessa tua área. Obrigada. Desde já eu agradeço o convite. Me sinto honrada, tanto por estar aqui, como também por poder falar um pouquinho desse assunto que é tão importante. E, de certo modo, ele é um pouco desvalorizado ainda hoje, né? Isso então, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Até então, quando eu te conheci, que você falou da tua profissão, na hora eu disse assim, vamos gravar um podcast? Porque, realmente, assim, é uma profissão, por exemplo, que a gente quase não ouve, né, falar na profissão. Por isso que eu achei bem pertinente chamar você para vir no Juridicast e a gente bater esse papo aqui, para você falar mais da tua profissão. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que você fale para a nossa audiência quem é Vanessa. A Vanessa é sul-mato-grossense, a Vanessa é mãe, quem é a Vanessa? Bom, a Vanessa é uma brasiliense, vivi em Brasília até os 17, desde então eu vivo aqui no estado do Mato Grosso do Sul, já vivi em Dourados. Você primeiro morou em Dourados? Morei em Dourados e desde o ano de 2009 eu estou em Campo Grande. Sou mãe, esposa, sou mãe de 5, mais de 2 nascidos, eu brinco. Você é o quê? Sou mãe de 5, mais 2 nascidos. A arquitetura ela foi muito importante durante essa experiência de abortos na minha vida. Ah, entendi. Então, eu ia até te perguntar, assim, explica melhor isso. Sim. Entendi. Então, a arquitetura ela veio quando eu tive meu primeiro filho, quando eu decido ser mãe. Eu já estava com 10 anos de casada, falei, vou ser mãe. Depois de 10 anos de anos de casada, que vocês resolveram Já tinha feito tudo que inicialmente eu queria fazer, eu falei, bom, falta ter filhos, né? E aí eu tenho o primeiro filho, o Arthur, eu entro numa depressão pós-parto, muito... Ai, não sei nem o termo. E o Arthur, marcante. E o Arthur tem quantos anos hoje? Arthur tem 11. 11 anos? Mais velho, E aí meu esposo falava assim, você tem que fazer algo que você ama, E eu ficava, gente, mas o que eu amo, né? Esse que é o grande problema hoje. As pessoas não sabem, na verdade, o que elas querem, né? Não sabem mesmo, o que elas querem. Isso. E aí ele falou, lembra que você sempre sonhou em fazer arquitetura? Vai fazer arquitetura. E aí, então, eu vou para arquitetura. Tá, mas calma aí. Você não foi arquitetura o primeiro curso que você fez? Não. Então, você já havia cursado uma faculdade, não é isso? Tem uma história interessante, né? Todas as pessoas que nascem em Brasília, elas nascem para ser servidoras públicas, né? É assim em Brasília. Todo mundo nasce para ser funcionário público. Certo. Então, a mãe já fala assim, bebezinho, qual concurso que você vai querer fazer, né? Eu brinco que é mais ou menos assim. Então, quando eu casei, a minha meta era, primeiro, passar no concurso público. E realmente isso aconteceu. Quando eu tinha, eu acho que 19 anos, eu passei no meu primeiro concurso público, que foi para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que até então não existia ainda o FGD. Então, eu era super menina, eu fui trabalhar no serviço público. Coincidentemente, eu também passei no... A tua primeira faculdade é Direito. Aí eu passo também para o curso de Direito. Certo. E você sabe o que é mais engraçado? Eu era uma dona de casa, que eu não tinha uma Brastemp, engomava farda, vim de escola pública, então, assim, eu nunca acreditei em mim. E quando eu fiz o vestibular, eu fui a primeira colocada. Então, eu era a única que voltava para casa para fazer o almoço para o marido. Eu era a única que tinha que lavar roupa no final de semana, dar faxina na casa. E, assim, eu falo que foi o meu day one. É muito legal você falar isso, Vanessa. O meu day one da vida, eu acho, foi quando eu peguei minha primeira grande vitória na área do ensino, que foi ter passado em primeiro lugar numa Universidade Federal para Direito.
E você cursou, então, na cursei o Universidade Direito. Federal aqui de Mato Grosso do Sul? Sim, que depois virou FGD. Aí, quando eu estava no 3º ano, eu sempre fui muito alucinada por estudar. Ler e estudar. Sempre foi minha paixão, até por influência do meu esposo. Então, você sabe que eu estava dando uma olhada nas tuas coisas assim, vi teu currículo. Você tem 2 graduações e 2 pós também, sim, né? Sim. Na época do Direito, aí quando eu estava no 3º ano do curso de Direito, eu passei para o concurso do Ministério Público Federal. Aí eu entro para o Ministério Público Federal, que foi também assim uma outra grande vitória. Se você for considerar o contexto das pessoas que estudavam, né? Eu trabalhava, eu tinha uma casa para cuidar. Aí eu entro no concurso do Ministério Federal, me especializo em Direito Constitucional, porque até então era o que eu fazia na época, eu trabalhava na área jurídica. Isso. A especialização no direito constitucional, ela veio devido você a minha área de atuando lá no Ministério Público. Época, sim. Certo. E aí, depois que surge, então, essa possibilidade de, então, fazer o curso de arquitetura como uma realização pessoal, como um sonho. Você já estava no Ministério Público. Sim. E, mesmo assim, você sentiu que ainda estava faltando alguma coisa. Sim, eu queria fazer algo que era o que eu sentia que era a minha habilidade. Né? Porque desde pequena, se eu for falar lá de quando eu era pequena, tem várias histórias que cooperam para isso. Que sempre me conduziu para a área da arquitetura. Então, enfim, aí eu acabo iniciando o curso de arquitetura no ano de 2012. Arthur nasceu em 2011. Em 2012 eu começo a arquitetura. Eu adoro o desafio. Um ano depois que o teu filho... eu batendo ele bem tinha assim. Um aninho. Arthur tinha 1 aninho. 1 aninho quando eu comecei a fazer arquitetura. Foi um grande desafio. E você... Eu virava à noite fazendo trabalho. Você fez essa faculdade durante o dia ou no período da noite? Eu comecei na Uniderp. E aí, eu brinco assim que eu gosto de coisa difícil, né? Se for fácil, não quero. E eu sentia muita falta de desafios. E um dia eu fiquei sabendo que eu conseguia ir para a Universidade Federal e cursar disciplinas. Não pegar a grade fechada. Ah, sim, porque você já havia cursado. Não. É só por conta do formato mesmo, da grade do curso. Né? Então, eu conseguia escolher disciplinas. E eu falei, bom, peraí. E ia eliminando. Aí o que eu fazia? É integral, né? Mas eu trabalhava. Eu tive um chefe maravilhoso, que foi o Dr. Emerson, que me ajudou muito nisso aí. Então, eu podia ter flexibilidade na jornada, e isso era tudo formalizado, né? Tem todo um protocolo pela lei, a 8.112, que possibilita que a gente faça isso. Então, eu flexibilizava a minha jornada. Tinha dia que eu ia 3 vezes para a Universidade Federal. Meu Deus, uau, tinha dia que eu ia 3 vezes. Você permanecia quantas horas, mais ou menos? Vamos assim. Dependia do número de disciplinas. Mas a regra é que eu chegava na minha casa só, às vezes, 8 da noite. Isso com o Arthur já? Com o Arthur pequeno. Com o Arthur pequeno. Então, o Arthur almoçava na escola. Você contava com a ajuda de mãe? Ou não, eu não tenho nenhum parente aqui. Sempre de funcionária. Eu sempre tive pessoas maravilhosas, anjos que eu falo, né? Agora mesmo eu deixei Vitória em casa cortando o cabelo com a Lígia, minha funcionária. Lígia, ela vai cortar a franjinha e vai repicar o cabelo. Então, você cuida dela pra mim. Então, assim, são pessoas que entram na nossa vida, que é a oportunidade da gente abençoar, né? Você tem um casal. Tem um casal. E a menina tem quantos anos? Vitória acabou de fazer 3. 3 aninhos. 3 aninhos. A Vitória fez 3 aninhos agora em outubro. E hoje você se ausenta muito, Vanessa, da tua casa para você menos poder realizar o teu... Menos do que antes, bem menos. Hoje eu gerencio muito melhor essa rotina. Como que é? Aí você foi fazendo as disciplinas. E durante o curso de arquitetura, eu tive 3 abortos. E eu nunca desisti do curso. Depois do Arthur? Depois do Arthur. Então, depois do Arthur, eu tive 3 abortos. E eu até brinco assim que eu peguei uma DP, que foi justamente quando eu tive meu primeiro aborto. Era uma disciplina muito complexa, que envolvia muito cálculo, e eu não conseguia, porque eu não estava bem, né? Então, eu não conseguia me desenvolver. Não estava bem ali para poder, bem, exatamente. Não estava bem. Emocionalmente, psicologicamente, né? E eu acho assim, muito legal você falar isso, assim, público, sabe? E você falar dos abortos. Você sabe por que eu tive 3 abortos? Para eu poder hoje falar isso para as mulheres. Eu nunca fui diagnosticada com nada. Nunca.
Só que hoje eu entendo que muitas mulheres passam pelo que eu passei ou passam por outras dificuldades que fazem com que elas desistam, seja da profissão, Isso. né? Seja do relacionamento, Isso mesmo. seja dos sonhos. E aí eu tento passar para as mulheres que tudo é contornável, desde que a gente queira, né? Isso mesmo. Então, isso. desenvolver essa resiliência é muito importante para nós mulheres. E hoje, antes eu não falava, eu tinha muito medo de falar, porque doía na minha alma. Sei. E hoje não, hoje eu faço questão de falar, porque eu sei que tem muitas mulheres que às vezes nem falam isso pra gente, a gente nem fica sabendo da história, mas elas ouvem o nosso testemunho, né? Por isso que eu disse assim, que é bacana você falar isso, abordar isso, porque é difícil. Às vezes, assim, nem num bate-papo igual nós estamos aqui, que é um podcast que ele é exibido nacionalmente, nem ali, a gente conversando entre amigas, muito difícil a pessoa tocar nesse assunto. E você toca, assim, naturalmente. E eu é acho que legal. nada acontece por acaso Não, nas nossas não. vidas. Nada. Não. Tudo tem um propósito. E a gente tem que estar assim, atenado para perceber isso. Talvez naquele momento que aconteceu, né, você não estava preparado, você nem percebeu que, de repente, isso, lá, no futuro, Isso aconteceu para que você pudesse ajudar outras mulheres, né? Sim. E hoje eu falo assim, que não é nem empatia. Hoje a gente consegue, depois que passa por essas dores, a gente consegue ter compaixão. Isso. Que é muito mais, né? Isso. É ler. Domingo eu não sabia que eu tinha uma amiga que estava muito mal, mas eu sentia que eu precisava tomar um café e conversar com ela. E ela passava por problemas, sabe? E foi muito bacana que a gente chegou, conversou e tal. Então, assim, essa preocupação, eu vou te falar uma coisa, eu não tinha antes de ter essas perdas. Não tinha. E hoje eu sinto que parece que eu nasci para isso, sabe? Eu sei como que pra é isso ajudar, mesmo, poder. sabe? Isso. Eu gosto Esses dias demais. também eu estava com uma amiga, sabe quando você sente que ela está precisando? E aí eu fiz contato com ela. É nosso papel como mulher. Exatamente. Eu falo assim, nosso papel como mulher é sempre, sempre, sempre ajudar a outra. Exatamente. Sempre. Isso. Né? E eu falo assim também, eu tenho isso comigo, Vanessa. Qual o sentido, né, da vida? Essa frase até não é minha. Qual o sentido da vida se não for para a gente servir outra pessoa? Qual o sentido? Nós estamos aqui para isso. Eu tive um chefe que eu fazia questão de servir o café para ele. Mas sabe por quê? Não é porque eu me sentia submissa. Um dia eu falei para ele assim, doutor, se eu não souber te servir, eu jamais poderei ser servida. Então, é como se eu estivesse exercitando o meu ego. Então, eu sempre servia. Eu sirvo café para minha estagiária. Não é para eu me sentir melhor, mas é para que eu sempre exercite esse lado de servir, sabe? Porque é muito importante, Val. E aí, com isso, eu acredito que você está demonstrando para ela o pertencimento dela dentro do ambiente ali onde vocês estão, né? Que ela pertence ali. Muito bacana, eu gosto disso. Eu só não posso chorar, né? Então, mas eu quero voltar na tua profissão. Fala para nós, assim, na prática, como que é a tua profissão. E depois eu quero que você conta também, assim, como que ser conhecida como a Coronel do Incêndio. Então, hoje eu estou um pouco... E a bota rosa, e depois a bota rosa. Conta pra gente também. Eu amo a minha bota rosa. Eu falo assim, atuar no incêndio hoje é nadar um pouquinho contra a maré, certo? Porque poucas são as pessoas que possuem essa preocupação com o incêndio, com a proteção da vida, em primeiro lugar, depois da própria edificação. Então, poucos têm essa visão que eu falo assim, que parece que só o país de primeiro mundo que tem, né? É triste ver isso. Nós temos um marco muito importante na história do incêndio, que foi justamente o incidente que ocorreu na Boate Kiss no ano de 2013. Isso muda todo o contexto nacional, desde a legislação, como até mesmo a dinâmica das informações, seja pela mídia, seja até pelos próprios profissionais, seja pelos conselhos de classe. Então, a gente vê isso também no direito, né? O direito é assim, a norma, ela vai se adaptando à nossa realidade conforme fatos vão acontecendo, certo? Isso então, mesmo. no incêndio, isso aconteceu do mesmo modo. Então, hoje, nós temos algumas edificações que são muito mais visadas, vamos assim dizer, que são locais de reunião de público, como é o caso de boates, igrejas, ou qualquer outro local que reúna um grande número de pessoas.
Contudo, voltando no que você havia me perguntado, qual que é a dificuldade hoje? É justamente fazer esse convencimento, tá? Eu tive um cliente certa vez que eu brinco assim que eu adoro olhar o certificado de vistoria nas edificações. E eu adoro dar pitaco, mesmo que não estejam me contratando. E eu vi que o certificado estava vencido e eu entendia que se alguma coisa acontecesse naquela edificação, seja um pânico, seja um incêndio, eles poderiam ser muito prejudicados, né? Porque eles atendiam pessoas com mobilidade reduzida, às vezes chegavam pessoas de cadeiras de rodas, né? E aí eu fui tentar falar isso para um dos sócios e eu lembro que ele falou assim, não, o contador disse que está tudo ok. E assim, eu sempre falo que eu me preocupo, né? Não é o ganhar dinheiro, né? Isso mesmo. É o preocupar com o cliente, com o contexto. Aí eu fiz um vídeo explicativo, eu me arrumei, eu lembro até hoje, assim. Eu falei, não, mas eu preciso mostrar para ele o porquê dessa intervenção. Por que ele precisa andar com o certificado renovado? Por que os extintores precisam estar recarregados? Isso. Por que o alarme tem que estar tocando, né? Aí eu fiz um vídeo explicativo, me arrumei, fiz um vídeo explicando o porquê que ele não poderia ficar com o certificado vencido e por que ele deveria fazer a manutenção das medidas protetivas. Depois disso, eu acabei sendo chamada pela administradora do local e fizemos toda a adequação da edificação e até hoje eles são meus clientes. Olha! Então, assim, esse convencer o cliente da importância do projeto de incêndio ou contra incêndio, né? Eles não vão me corrigir, né? É contra incêndio e pânico. Eu acho que essa é a parte mais difícil. É o convencer, certo? Hoje nós ainda temos poucas empresas que executam esse tipo de projeto aqui no estado. E eu acho muito lindo, assim, porque nós temos eu falo, é igual no direito, né? Nós temos um órgão revisor. Apesar de Vanessa ser a responsável pelo projeto, hoje o bombeiro, lógico que ele não chama de órgão revisor, ele é muito mais um fiscal da lei, certo? Porque ele, na verdade, verifica se eu, Vanessa, estou cumprindo os requisitos da norma. Não tendo cumprido esses requisitos, ele me notifica para que eu retorne o projeto, regularize a situação e devolva novamente para análise. Então, nós temos uma parceria muito profissional com esses bombeiros. Os bombeiros do estado, eles são extremamente competentes. Eu falo assim que cada vez que eu trabalho junto com eles é uma aula, é muito bacana. Eles entendem muito de legislação, apesar de talvez a sociedade não ter ideia da dimensão disso, mas os nossos analistas, os profissionais que fazem vistoria, são profissionais que sabem muito de legislação, é muito bacana isso, apesar de nem serem da área do direito, né? Na maior parte das vezes eles são da área da engenharia, mas eles entendem muito. E depois tem o processo de execução, né? Até para exemplificar, tem um caso esses dias de uma cliente que falou assim, Vanessa, tudo ok, vamos fazer a certificação. Eu falei, certo. E a adequação da escada? Já foi feita? Ela falou, não, isso eu só vou fazer se o bombeiro me notificar. Eu falei, não, mas quem vai assinar a responsabilidade técnica disso? Né? Isso. Porque se eu assino a responsabilidade técnica de que a sua edificação está conforme, eu estou falando que a sua escada está conforme. Está ok, né? Exatamente. E aí, o que acontece? A sua edificação, 3 da manhã, começa a ter um incêndio, as pessoas vão começar a cair na escada. Quando o bombeiro chegar aí, vai ver que a escada está irregular e vai pegar lá a minha RT. Mas a Vanessa disse que fez a verificação e a edificação estava conforme, e não estava conforme. Isso. Então, aí foi bem legal, porque ela me ouviu, isso é muito importante. Mas não são todos também que ouvem, né, Vanessa? Não. Aí que vem Com certeza aí você vem o nosso se depara papel. com aqueles que falam assim, não, mas mesmo assim eu não... Sim, aí eu falo assim que entra, então, o profissional que ele tem que negar, assinar qualquer documento que traga qualquer inverdade, né? Então... Porque, na verdade, ele está colocando em risco, né? Até a profissão dele, né? Ele certificando algo ali que não está adequado, isso né? Isso mesmo. A responsabilidade toda dele, responsabilidade né? profissional. Verdade. E, Vanessa, você falando aqui, eu estou curiosa. Essa tua profissão, a gente encontra mais profissionais homens ou você tem bastante mulheres também nessa tua profissão? Homens. Mais homens? Homens. Homens e engenheiros. E eu até te falo o porquê, tá? A grade da arquitetura, do curso de arquitetura hoje aqui no nosso estado, não contempla esse conhecimento
E alguns cursos de engenharia contemplam, mas de forma muito superficial. É só para dizer que teve. Se você quiser saber um pouco mais sobre a dinâmica do projeto de incêndio, como é que funciona, a legislação, você tem que ser praticamente um autodidata. Tá, então quando você fala, você é especializada nesta área. Isso. Porque eu sou pós-graduada, né? Uhum. Mas você fez aqui mesmo, em Campo Grande? Não, eu fiz na PUC de Minas. Ah, não foi aqui? Não, nós não Mato Grosso temos. do Sul? Não temos especialização. Não temos. Temos poucas especializações a nível de Brasil. Então, provavelmente, tem poucos profissionais especializados nessa tua área aqui em Campo Grande. Com título de especialista, pouquíssimos. E você você certifica, né? É porque, assim, possuir o diploma já possibilita você assinar um projeto de incêndio. Certo. A grande diferença é que você, além de estar com seu cadastro ativo no conselho, seja de engenharia ou arquitetura, você precisa também estar cadastrado junto ao Corpo de Bombeiros. Então, nós entregamos periodicamente a nossa certidão do conselho, para que eles saibam que a gente está regularizado, né, junto ao órgão. E, assim, a regra do nosso estado é essa. Cada estado funciona de uma forma diferente. Então, no nosso estado, anualmente, nós temos que renovar esse nosso cadastro junto ao Corpo de Bombeiros. Então, você só consegue protocolar projeto junto ao Corpo de Bombeiros se você tiver cadastrado junto a eles. Isso. Então, aí você pode. Até mesmo para executar, tá? Executar projeto de incêndio também tem que estar cadastrado. Para você produzir também, você tem que estar licenciado. Produzir sinalização, fazer recarga de extintor. Existe toda uma logística por trás disso. O Zezinho da esquina não pode, sabe? Não é qualquer um que pode ir lá, abrir uma loja, começar a fornecer equipamentos, instalar... Não pode. Existe toda uma burocracia por trás disso. Mas só voltando na questão do ensino, nós tivemos uma lei federal chamada Lei KISS, que ela obriga as universidades federais a implementarem dentro dos seus currículos o ensino de incêndio, de engenharia de incêndio. Infelizmente, nós não temos isso ainda. Porque o correto era que todo arquiteto e engenheiro saísse com o conhecimento básico do projeto de incêndio. O que é o conhecimento básico? É verdade. Faz sentido mesmo. Largura de corredores, dimensionamento de escadas, cálculo de população, quantas saídas de emergência nós temos que ter, porque tudo isso nasce no projeto de arquitetura. É verdade. Mas, infelizmente, os alunos, eles não saem com esse conhecimento prévio. Esse conhecimento aí. Então, o que acontece hoje? Muitos profissionais me procuram, principalmente da área da arquitetura, para que eu faça o projeto de incêndio, contudo, dentro ainda do que a gente chama de projeto preliminar. Porque aí eu verifico as escadas, verifico as saídas, se as portas estão abrindo para fora ou de correr. Então, eu faço aquela verificação inicial, para depois, fechou o projeto de arquitetura, aí eu dou prosseguimento ao projeto de incêndio e depois eu submeto a análise. Então, isso é legal. Você andar com o projeto de arquitetura e com o incêndio ao mesmo tempo é o ideal. Minimiza custos, reduz prazo e ainda garante a segurança. Né? Eu vi um vídeo teu, até fala teu Instagram aí. Sim. Aí eu falo do vídeo que eu... O Instagram, onde eu mais movimento hoje é o Instagram, porque por falta de tempo, eu acabo movimentando mais o Instagram, que é o Vanessa Meirelles, que é o que eu mais movimento. Então, eu vi um vídeo teu no Instagram, eu não sei se é tua filha, que você até fala para ela, coloca a cabeça para passar para a piscina, e aí ela não consegue. Não consegue. Aí você fala que tem que ter ali o tamanho correto, né? Por que esse vídeo? Eu vou te falar. Eu gosto muito de ir aos lugares e observar aquilo que é mais comum de erros, certo? Que eu acho que é isso que toca quem assiste. É isso que toca o cliente, é isso que toca o morador, é isso que toca o síndico, é isso que toca o comerciante. Saber o que acontece na prática. Porque quem tem a função de cuidar da piscina num condomínio residencial? Você, morador. Porque a legislação não obriga o condomínio, por exemplo, a ter guarda-vida. Entendeu? É verdade. Então, assim, eu falo que quando eu tento promover conhecimento pela rede social, não é só para o profissional, é também para você, cidadão. Na hora que eu vi, eu falei assim, olha, gente, eu nunca tinha pensado nisso, da largura eu vou ali, fazer, da grade. eu fiz a minha mansão lá no condomínio, vou colocar guarda-corpo.
Bom, a Vanessa colocou lá no Instagram um dia que é mais seguro se eu colocar aqueles ferrinhos na vertical, porque a criança sobe e pula, né? Isso mesmo. Então, aquele exemplo, eu estava com meu filho na aula de natação e, geralmente, eu solto a Vitória para que ela experimente o espaço, literalmente. Ela é o meu maior campo de pesquisa. Ela? Solta a Vitória. Mas fica de olho, né? Isso, solta, eu só vou atrás dela. Então, eu solto a Vitória, eu sei que a grade da piscina está fechada, então ela não vai entrar onde é a piscina, e ela está explorando o lugar e eu estou andando atrás dela. E é nesses momentos que eu vejo ela tentar fazer aquilo que qualquer criança tenta. Né? Então, eu aproveito. Quando é oportuno, eu faço o vídeo, né? E depois eu tento colocar em rede social para que as pessoas percebam. E aquilo lá não foi armação, viu? Não foi ensaiado. Eu vi que ela tentava passar de qualquer modo a grade da piscina. Ah, ela estava tentando. Você observou que ela estava tentando passar. Isso. E aí, aqui, peraí. Eu falei, peraí, deixa eu filmar e mostrar para as pessoas como que a criança faz. E assim, e é num momento de descuido, viu? Eu falo, criança que morre na piscina, ela morre por negligência, né? O que é negligência? É o descuido. É o descuido. Aí você fala negligência de quem está ali, ou dos pais, ou dos pais, ou de quem é responsável por cuidar. É pura negligência, pura negligência. Não tem como você falar de outro modo, é pura negligência. Então, suponha que eu estivesse no meu celular e fosse a piscina da minha residência, ou que eu tivesse saído, ou coisa do tipo, ela tentaria passar a piscina. Né? Ela tentaria passar aquela grade e ela cairia dentro da piscina, e são poucos os minutos que levam para uma criança falecer. E depois eu faço, né, ela subir em outros lugares também. Então, assim, é bem importante mostrar para as pessoas esses cuidados que nós precisamos ter em todo lugar. Né? Isso mesmo. Vanessa, fala aí do seu e-book Descomplicando, né? Sim. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Pode colocar. Descomplicando o projeto de incêndio. Eu vou te contar de onde surgiu isso aí. Isso, conta para nós aí. A ideia do Descomplicando o Projeto de Incêndio, ele surgiu justamente em perceber que hoje a maior falha de projetos de incêndio é justamente por conta do conhecimento básico. Conhecimento básico. Certo. E eu falo assim, não adianta a pessoa querer fazer um curso de cálculo hidráulico, que, em tese, se você for considerar todo o conhecimento do incêndio, seria um lado mais complexo da coisa, se você não sabe o básico, certo? Então, o que é o Descomplicando? É ensinar o profissional o básico. O que é o básico, né? O que eu tenho que ter? O que eu tenho que olhar? O que eu tenho que observar? Quando eu chego numa edificação, o que eu tenho que perceber? Né? Hoje, como a gente tem muita experiência, hoje, por exemplo, eu fui fazer uma inspeção numa clínica de ortopedia, você já chega sabendo o que tem que ser feito. O que você tem que olhar? Seu olhar já está treinado. Já. Né? Então, assim, para eu saber como eu calculo sprinkler ou chuveiro automático, como que eu calculo hidrante, primeiro eu tenho que saber muito bem o básico. Então, a ideia é essa, é mostrar para o profissional o que é o básico. O que ele precisa fazer para não errar, né? Esse e-book você, então, está fazendo direcionado para os profissionais. Para os profissionais, para que eles consigam elevar a qualidade dos projetos de incêndio e, assim, até pegar mais serviço, né? Porque você vai melhorando. Quando você melhora a técnica, na verdade, você consegue captar mais clientes, né? Essa recomendação que a gente estava conversando agora há pouco, né? Consegue prestar um bom serviço, que gera um outro serviço e gera outro serviço. Isso mesmo. Né? E eu acho que é isso aí que faz você proliferar aí no mercado de trabalho. E ele já foi lançado? Ainda não, vai ser no final do ano. Ah, agora então, né? Mês Isso, que vem, então. A ideia é que ele saia agora no final do ano. Que maravilha. Inclusive, eu coloquei um link no Instagram para quem tiver interesse de receber, porque ele vai ser gratuito. Então, quem quiser receber, é só se inscrever. Então fala novamente agora. Para quem tiver interesse em receber o e-book Descomplicando o Projeto de Incêndio, é só se inscrever, tem um link lá na minha bio do Instagram. Então você vai lá, coloca seu e-mail, ele vai ser gratuito, então logo que ele for lançado, você vai receber no teu e-mail. E a ideia é essa, é promover, eu falo até, né, democratizar o projeto de incêndio, viu? Porque o projeto de incêndio, ele era conhecido como um serviço prestado só por ou bombeiros aposentados ou por aqueles bombeiros que o Estado permitia que assim fosse feito, né? O nosso Estado não permite, mas em outros estados é permitido que o bombeiro atue na área de projeto de incêndio. E hoje você está vendo uma juventude muito empolgada em trabalhar com isso.
Eu acho mesmo? muito legal. Vanessa? Então, você não vê mais só aquele senhorzinho de bigode, né? Atuando no incêndio, sabe? Isso é que é legal. Democratizar o projeto de incêndio, eu digo, eu não tenho medo de concorrente, tá? Eu falo assim... Também não, Vanessa. A gente não tem concorrente. Não tem. Então, democratizar o projeto de incêndio é promover a democratização da proteção à vida, da proteção ao patrimônio, ao meio ambiente, isso etc. Mesmo, isso mesmo. Então, eu acho que é por aí. Isso, Enquanto mais pessoas souberem disso, melhor é para a sociedade. Né? Você está fazendo o seu trabalho bem feito, você está aí contribuindo, né? Eu acho que o sol nasce para todos. É isso mesmo. Eu também entendo dessa forma. Exatamente, eu também penso assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vanessa, qual a diferença entre o especialista de incêndio, arquiteto, para o especialista engenheiro? Eu até costumo dizer assim, que o diferencial da minha atuação, Vanessa, como projetista na área de incêndio, é justamente em ser arquiteta. Porque se você for pegar a grade da arquitetura, aqui, por exemplo, só de disciplinas de projeto de arquitetura, nós temos 7. 7. Só de projeto de arquitetura. Fora o restante, né, de projeto urbanístico e as demais disciplinas que envolvem projetos em outras escalas, não só projetos de arquitetura. Então, eu falo assim que o olhar para a arquitetura, no que pertine a espaços, no que pertine a aberturas, no que pertine ao uso da edificação, o arquiteto tem um olhar muito mais treinado. Então, eu sempre falo para os clientes, você não está comprando, você não está pagando por um projeto só de incêndio. Certo. Porque dentro desse projeto de incêndio, como a legislação diz, você vai trazer também adequações de arquitetura, né? Teve um cliente que chegou a falar para mim, assim, Vanessa, você vai fazer adequações nas rampas, não sei o quê? Eu falei, sim, eu devo fazer. Ah, não, porque eu fiz um outro orçamento e ele disse que a adequação de acessibilidade só quem exige é a prefeitura. Eu falei, não, pelo contrário, pelo contrário. A acessibilidade, ela deve ser universal. O que é uma acessibilidade universal? Não é só em relação à edificação em si. Todos os órgãos públicos, eles vão exigir, todos aqueles que são obrigados a fiscalizar, eles vão exigir acessibilidade. Então, se você olhar lá nas nossas normas técnicas, quais são as normas que foram utilizadas para a produção das nossas normas técnicas, você vai ver lá, NBR 9050, que é a NBR sobre acessibilidade. Então, o projeto de incêndio tem que ter? Tem. E quem mais que sabe sobre a acessibilidade dos profissionais é o arquiteto. Exato. Né? Porque nós estudamos isso, né? Eu lembro que eu tive uma disciplina específica, acessibilidade e ergonomia, professor Jacques. Foi assim, A tua especialização, quando você estava... Não, isso foi até na graduação. Na graduação? Na graduação. Para você ver, na graduação eu tive disciplina que tinha por nome acessibilidade e ergonomia. Livros assim, ó, enormes. Né? Então, o que te levou a ir para essa área do incêndio? Porque você poderia ter seguido... Sim. O que te levou? O que te chamou a atenção para isso, Vanessa? Foi justamente atuar na área do direito em um inquérito civil público. Era um inquérito que investigava a causa da morte de uma acadêmica na universidade. Ah, tá. Começa por aí. Nesse período você já estava... Eu já era estudante de arquitetura. Certo. Já era estudante de arquitetura. Certo. Por ser estudante de arquitetura, eu pedi para ir para um setor onde a temática era a acessibilidade. Porque eu sempre amei a acessibilidade. E aí, até por influência de amigas cadeirantes, sabe? Então, eu sempre gostei disso. Então, eu pedi para trabalhar com acessibilidade porque eu gostava. Então, aí eu tive o prazer de trabalhar com esse inquérito. E para que eu conseguisse tocar um inquérito, eu tinha que estudar a legislação. Entendi. Qual? A Lei 4335, que até então tinha acabado de ser publicado. E todas as normas, praticamente, eu acho que, se não for todas, quase todas, elas vieram praticamente depois disso. As nossas normas técnicas atuais, elas acabaram sendo como se fosse a consequência da nossa lei estadual. Que tem menos de 10 anos, né?
É sim, isso, né? Sim, 2013. 2020 Tá beirando os Sim. 10 anos, isso mesmo. E aí eu começo a estudar a legislação dos bombeiros por causa desse inquérito civil e eu falei, gente, o que é isso? Eu brinco assim que dava até comichão, né? Eu quase nem me continha, porque eu até comentei ontem com uma pessoa. O conhecimento, ele se materializa em você quando ele te toca, né? Isso. E era algo que me tocava. Então, quando eu comecei a ler aquela legislação, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. É isso aqui que eu gosto. E aí, o que eu fazia? Sempre que possível, nas disciplinas da universidade, eu tirava alguma coisinha da legislação e eu colocava nos meus projetos. E aí, quando eu ia apresentar em sala, eu adorava apresentar, porque eu usava como um treino para falar em público. Aí eu falava sobre alguma coisa da legislação. Então, eu falava de uma janela, como é que colocava, ou eu falava como calculava o corredor, ou eu falava como calculava o reservatório. Então, assim, eu sempre pincelava nos projetos algum conhecimento de incêndio, que para mim era uma forma de ensinar os acadêmicos um pouquinho sobre aquilo. E aí, um dia, eu achei super engraçado que alguém veio me perguntar assim, você que é aluna que sabe de incêndio? Olha! Foi super legal. Isso já na graduação. Na graduação. Aí eu fiquei conhecida como a menina do incêndio. E depois Foi veio muito legal. a coronel do incêndio. Depois veio a coronel do incêndio. E a bota rosa? Eu coloquei para ser uma pitada da mulher na obra. Certo. Assim, é muito difícil hoje, eu já falei sobre isso em rede social, mas eu sou uma pessoa na obra e uma pessoa fora da obra. Porque é um ambiente que não permite que a gente seja tão feminina, né? Então, hoje eu estabeleci um padrão, eu tenho uma camiseta, minha calça jeans, eu praticamente eu nunca uso maquiagem na obra. E aí eu falei, puxa, eu quero ter um toque feminino, né? E um dia eu falei pro meu marido assim, puxa, eu queria tanto ganhar a bota rosa. Porque eu vi na internet. Que legal. E desde então, assim, eu sempre compro a bota rosa. Ela vai mudando de modelo, mas ela mesmo me deu a bota rosa. E aí sempre vai mudando de modelo, mas sempre fica a bota rosa. A bota rosa, né? Que legal. De uma determinada marca que a gente usa em obras. O capacete também é rosa. Capacete também é rosa. Olha. E aí fica essa pitada, né, da mulher na obra, que eu acho que é muito legal. E é bacana, assim, porque acaba rompendo um pouco verdade. esse que mulher não tá na obra, né? Mulher tá na obra, sim, mulher brava. Sim, não. A mulher brava, hoje eu sou um pouquinho menos. Mas já foi mais? Já fui mais. Hoje eu sou um pouco mais tranquila. Por isso que meu marido que brincava sobre esse negócio de coronel. E aí, por isso que tem no meu Instagram, né? Eu tirei de lá. Ele fala assim, a coronel aqui, eu acho que é você. Vanessa, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Antes da gente entrar aqui numas perguntas, saindo da tua profissão, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a sua profissão, que você acha pertinente levar para o nosso público? Eu acho que a principal mensagem que eu quero deixar aqui hoje é que o projeto de incêndio hoje ele se torna uma medida fundamental, essencial e indispensável, né? Eu falo assim, não considerar as medidas protetivas em relação ao incêndio é desconsiderar a própria vida. É desconsiderar a própria vida. A sua, da sua família. Porque eu falo assim, onde que está a sua neta agora, Val? É verdade. Onde está a sua neta agora? Né? Na escola, eu ouvi isso um dia do meu mentor e me marcou muito. Porque o incêndio não é do seu vizinho, o incêndio não é do shopping, o incêndio é de todos. Porque a tua filha está numa escola, o teu filho está numa escola, o teu esposo está numa edificação, que seja órgão público ou privado. Todos nós usamos as edificações. E às vezes você vai estar num local que o teu ente não vai voltar. E essa tua mensagem não é somente para grandes obras, né? Não. Toda e qualquer edificação, ela precisa de medidas protetivas. Toda e qualquer edificação. Inclusive, se você for pensar em unidades habitacionais unifamiliares, na tua casa, por exemplo, se eu perguntar onde está o cilindro do seu botijão de gás, e aí? Né? Eu publiquei no Instagram o incêndio da minha cozinha. Minha cozinha pegou fogo recentemente. Então, assim, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Né? A nossa residência não precisa ter
projeto de incêndio e, em tese, não precisa ter medida protetiva. Mas se o teu fogão não tiver, se o teu botijão de gás estiver localizado dentro do teu armário, dentro da tua cozinha, você já está correndo um sério risco e nem sabe. Então, o incêndio é para todos. É por isso que hoje fica afastado, né? Fica fora, né, da casa, inclusive, né? há um estudo que diz que toda e qualquer edificação, um dia, vai sofrer os impactos de um incêndio. A grande diferença é se ele vai consumi-lo ou não. Verdade? Toda e qualquer edificação. Né? A diferença é essa. A minha já foi. Eu também tive uma casa que pegou fogo. E hoje eu tenho um extintor. Isso há 20... Por outro lado, eu sou brigadista. Eu sou brigadista. Eu sempre faço curso de brigada. E quando os meus clientes vão treinar os brigadistas, eu faço questão de participar. Para sempre estar aprendendo. Olha, que maravilha. Sim, para não esquecer, né? Sempre aprendendo. Mesmo, né? Vanessa, vamos agora para umas perguntas aqui, saindo da tua profissão, né? A vida, o que ela representa para você? Uma metamorfose. Eu falo assim, a vida é uma metamorfose. Eu falo para o meu filho que a vida não é para amadores. Eu repeti isso, eu já falei isso hoje para ele. Eu brinco, meu amor, a vida não é para amadores. A vida é para profissional. Isso mesmo. E o amor? Essencial. Essencial. É tudo, né? O amor é tudo. É a minha alma. É verdade. Com ele a gente... Eu falo que eu sou uma pessoa que ama muito. Eu acredito que eu amo muito. Verdade. Perdão. Perdão. Nossa, até fiquei sem palavras agora, hein? Perdão. Nossa, você me pegou. Você acha que você perdoa fácil ou você tem uma resistência? Eu sou uma sanguínea, né? É porque eu sou uma sanguínea, se você for pensar em personalidade, né? Então, eu sou uma pessoa que perdoa muito fácil. Ah, é? Eu sou uma pessoa que perdoa muito fácil. Então, libertador, né? Já que você perdoa... Eu não estou nem sabendo definir, porque... mas é libertador. É libertador. Porque você perdoou, você se libertou daquilo. Talvez a pessoa ainda que não perdoa, ela continua vivendo, ela continua com aquilo dia e noite. Então, eu penso assim, né? Que é libertador o perdão. É uma superação, eu acho. Isso mesmo. Uma superação própria. Isso mesmo. Eu tenho facilidade em perdoar. Eu acredito. Que bom. Felicidade. A felicidade é uma busca. Eu acho que é uma busca. Acho que é uma busca. Eu acho que é uma busca. Que o ser humano está sempre em constância. Sim. Eu acho que ela não é o fim. É uma busca. E ela está em tudo. Né? Eu acho que a felicidade está em tudo. E não é um fim. Família. Meu tesouro. É o maior tesouro. Base de tudo, né? O tempo. É ouro, né? Tempo, né? Eu sempre acho que é pouco. Hoje em dia, né? A gente não sei o que está acontecendo, mas está fazendo isso aqui. Eu falo que o tempo é meu desafio. Meu maior desafio é o tempo. Eu penso que para mim tempo é desafio. Dinheiro. Nossa, eu sou bem ligada a dinheiro. Sou bem ligada. Eu penso muito em dinheiro. Então, assim, não é o fim, mas o dinheiro é essencial. Tem que ter. Não é tudo, mas é essencial. Essencial. É essencial. Verdade. Não é tudo, mas é essencial. Mas é essencial. É preciso. Isso mesmo. É bíblico. Não pode ser o desejo só do teu coração. Isso. Certo? Mas se você for pensar na parábola O que nós não podemos ter é o amor pelo dinheiro, sim, né? Mas temos que buscar prosperidade. Isso mesmo. Então, voltando. Dinheiro, prosperidade. Isso. Dinheiro é prosperidade. Não ter amor por ele. Eu tenho um recado na minha geladeira. Aqui nós não pensamos pequeno.
Só pensamos em prosperidade. Tá na minha geladeira. E eu leio sempre. Muito bom isso. Dinheiro é prosperidade. Eu guarda-roupa umas frases lá Sim. que eu, quando, sabe assim, a parte que você abre todos os dias para você abrir e dar uma Eu olhadinha. tenho uma carta de um compromisso eu com a Vanessa. Ela fica ao lado da minha cama, que eu sempre leio. Eu tenho também no escritório, assim, uma folha desse tamanho, Escrita que eu à dou uma mão. olhadinha toda. Pra eu sempre lembrar. À mão também, escrito à mão, isso Pra eu mesmo. sempre lembrar. Isso É um mesmo. contrato que eu fiz comigo. Isso mesmo, Vanessa. Você já leu algum livro que mudou tua vida? Tem algum livro assim? Esse Tem mudou vários. minha vida. Você sabe, eu leio muito, né? Pelo teu currículo que leio eu vi, muito, né? Você leio gosta muito, de fazer cursos. Gosto, e gosto de ler. Porque eu falo assim, eu falava hoje para 2 pessoas que tudo provém da leitura. Se você quer ser uma boa esposa, você tem que ler. Uma boa mãe, você tem que ler. Porque a gente não nasce sabendo de nada, certo? Então, tem, em particular, 2 livros que falaram muito comigo. Um chama Plano B. Plano B, que conta a história da CEO do Facebook, que numa viagem romântica ela perde o esposo. Por isso chama Plano B. Eu me identifiquei muito com ela, que era uma mulher muito dura, fechada, que passa por essa tragédia na vida e aí ela supera isso de uma forma muito interessante. Então, falou muito comigo, eu sempre falo desse livro para várias pessoas. Conheci esse livro justamente num curso sobre liderança. Então, eu assisti uma palestra dela, que me tocou muito, e nisso eu comprei o livro. Isso tem vários anos já. E um outro livro que me tocou muito também é do Napoleão Hill, que é manuscrito original. É um livro muito importante que ele apresenta 16 leis, que ele diz que são 16 leis que ele mapeou em pessoas de sucesso. E foi um estudo feito em cerca de 19 ou 20 anos, onde ele mapeou, que eu falo que, na verdade, eles são virtudes, tá? Então, autocontrole. Nossa, deve ser interessante. Sim, eu gosto muito desse tipo de livro. É um livro que não é para ler, eu falo, é um livro para você estudar. E eu vou te falar, assim, esse livro mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Mudou. Que legal. Mudou a minha vida, sim. Principalmente o meu conceito de finanças. Olha, que interessante. Olha aí, fica a dica, tá? Eu brinco assim, que eu era daquela pessoa que minha primeira linguagem de amor é momento de qualidade. Então, para mim, o momento de qualidade é ir à cafeteria e não perguntar o preço de nada. É passar no aeroporto e pagar R$50 no cafezinho. Então, assim, você gosta de café? Então, eu, também gosto para muito de experimentar café, principalmente, eu não media esforços para pagar o que eu queria. Eu nunca tive essa inteligência financeira. Certo. E hoje é algo que fala muito no meu coração, sabe? Ter essa sabedoria financeira. Então, eu aprendi muito com esse livro. Que legal. É um livro que eu indico para todas as pessoas. Bacana. Ele tem um fundo, assim, um fundo cristão, algo bem, bem interessante. São 2 livros que eu indico, que mudaram a minha vida. Que legal. Vou lê-los. Algum filme que você indicaria? Você assistiu, gostou? Fala, esse filme eu indico. Eu assisto todo dia, né? É verdade? Assisto um episódio por dia. Jura? Eu assisto um episódio por dia. Só que eu tenho um sério problema, eu esqueço muito de filmes, Eu também né? sou assim, Vanessa. Você acredita, Vanessa, que eu levo, às vezes, assim, 3 dias para poder assistir um filme de 2 horas? Mas eu vou deixar uma indicação aqui. Que é um recente, que eu indico para todos, que chama Notre Dame em Chamas. Tá no Netflix. Certo. E ele conta justamente, ele narra a história de algumas pessoas que vivem paralelamente, não se conhecem, mas eles vivem justamente aqueles dias lá do incêndio da igreja. E é muito interessante porque você vê tanto pelo olhar dos bombeiros que trabalham, pelo olhar da imprensa, outras pessoas que precisam acesso ao hospital. É bem interessante. Foi um que eu assisti recentemente. É sério ou não? É uma série. São poucos episódios. Isso que eu ia te perguntar. São acho que 6 episódios curtinhos e que vale super a pena. Muito interessante. E que eu indico a todos. Legal. Até para que você sinta um pouquinho sobre isso, né? Legal, Vanessa. Uma frase que marcou sua vida. Você tem alguma frase que marcou tua vida?
Não, se não tiver, tudo bem, não tem. Tem uma que eu nunca esqueço. Ah, Quando eu casei, meu pai é muito cristão, ele já está falecido. Ele fez uma leitura bíblica em Jeremias e falava assim para mim: sede forte e corajosa. Isso eu nunca esqueci. Nunca esqueci. sede forte e corajosa. Então todas as vezes que eu desanimo, Você que eu me lembra? entristeço, eu sempre lembro disso. E isso acaba me conduzindo, sabe? Ainda mais vindo do seu pai, né? Ainda mais vindo do meu Com pai. certeza. Verdade. Sede forte e 3 corajoso. atos que você pratica todos os dias. Além do café. Não... 3 atos que eu pratico É. todos os dias. O primeiro, atividade física, que geralmente eu inicio antes que todos levantem. Refeição com a minha família. Isso é sagrado. Verdade. As refeições da minha casa Você faz são questão de fazer. Todos nós fazemos. Consegue fazer Café da o manhã, almoço? almoço e janta. As 3 refeições nós fazemos juntos, sentados à mesa. Que bênção. Sim, isso é algo que eu implementei na minha casa e é sagrado. E leitura. Olha. Leitura. Que A leitura maravilha, também, Vanessa. ela faz parte de mim. Esses dias eu até deitei para dormir, eu estava muito cansada. E eu falei pro meu marido, eu vou apagar. E eu não conseguia dormir. Aí eu só resmunguei assim para ele, eu vou ter que ler. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério, eu não consigo dormir. É mesmo, Vanessa? Aí eu falei pra ele assim, não, mas eu vou ler só umas 100 páginas e já paro. Aí ele tomou um susto, né? Eu falei, brincadeira. Então eu tenho um criadinho que fica ao lado da minha cama, eu tenho uma mesa de apoio. E nessa mesa de apoio ficam os livros que eu estou lendo e os livros que eu vou ler. Então eles ficam juntos. Entendi. Sempre perto de mim. Então você é daquela também que lê mais de um livro ao mesmo tempo. Leio mais de um livro ao mesmo tempo. É verdade. E não bagunça, apesar de eu ser uma pessoa meio voada, não bagunça, viu? Entendi. E semanalmente é sagrado, banca de revistas. É mesmo? Há 12 anos eu frequento a banca de revistas. Você ainda vai em banca de revista, Vanessa? Vou à banca de revistas, leio jornal físico, compro revista. Você lê o jornal físico? Leio jornal físico. Seu Reis é meu... Bom, É um olha só. mentor. Eu falo, nós temos que ter vários mentores, né? O Seu Reis é um dos mentores da minha vida. Se eu não me engano, o Seu Reis já está com 74 anos. Que é o da banca? Da banca do Marrakech. E ali eu falo que é a nossa taverna. Então ali ninguém sabe quem é ninguém. Tem juízes, tem grandes Mas autoridades, aí você políticos. você faz a leitura do jornal ali mesmo? Não, eu recebo em casa. Ah, você recebe em casa. Mas é. você vai na banca Para socializar. todos os domingos. Todos os domingos. Mas aí você conversa ali? Com todos. Nós temos vários amigos já na banca. E levo os meus filhos. Aí teus filhos acabam escolhendo ali. Foi né, ali que eles aprenderam a ter a paixão pela leitura. Pela leitura. E Que meu filho pela também mãe, tem. Pelo exemplo da mãe, né? Sim, então ali nós trocamos experiências, nós falamos da vida, nós ouvimos a vida dos outros. E na maior parte das vezes ninguém sabe o nome do outro e nem o que faz. Sabe, assim, ninguém fica preocupado em saber qual que é o poder aquisitivo do Sim, outro. olha. Ninguém quer saber qual que é A profissão, profissão. o que faz? Não. Não, a gente vai falar sobre a jabuticaba que colheu, quando O tempo como quando era o político e tal, quando eu era criança. Então, ouvir essas histórias, que é aquela... A gente não tem mais isso hoje, né? Enriquecedora, né? Que a gente Não. tinha dos nossos avós, né? É. A gente tinha isso. Verdade. E hoje eu ensino isso para os meus filhos na banca de revista. Que legal, Vanessa. A última pergunta agora. Qual que é o próximo sonho? Próximo sonho. Nossa, eu sonho tanto, meu Deus do céu. Eu acho que eu sei, hein, Vanessa? Qual que é o A próximo gente sonho? conversando nos bastidores, você falou para mim, não tem uma pós aí? Sim. Mas de repente tem mais sonhos, né? É claro que tem, né? Mas tem um grande sonho, ensinar. 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 Eu amo ensinar. Eu amo ensinar. Eu acho que uma hora vai chegar. Que bacana. Ensinar. Eu tenho Vanessa. muita vontade de ser professora. Eu amo Desejo ensinar. sucesso pra Talvez você. seja por isso que eu gosto tanto de ensinar no Instagram. Eu amo ensinar. Olha, e por isso também que veio o e-book, Você né? sabe que eu coloquei a minha estagiária em teleestágio? Porque eu não calava a boca. Eu amo levar a Emily nos lugares para ensinar. Sabe? Mas olha. Eu amo ensinar. Então,
isso acabava até atrapalhando a dinâmica. E aí eu falei, não, Emily, vamos fazer o seguinte, alguns dias você vai fazer teleestágio, porque eu não te atrapalho. Eu amo ensinar. Então, acho que assim, um sonho ainda que está guardado, que eu ainda não realizei, foi o de dar aula. Realizar. O de dar aula. Eu tenho vontade. Quero agradecer a tua presença aqui, você ter disponibilizado do teu tempo e vir aqui para a gente bater esse papo agradável. Tenho certeza que vai enriquecer, vai ser bastante útil na vida de quem vai estar nos assistindo. E quem quiser ter mais informações a respeito da profissão da Vanessa, vai no Instagram dela, porque lá ela dá umas dicas. Como eu disse, aquela da piscina lá, e ela falou aqui algo muito importante que a respeito assim da criança, da gente deixar e ficar observando, porque como você disse, né, a criança quando ela afoga é negligência, né? Negligência. Então assim, vai no Instagram dela, dá uma olhadinha lá, passa por lá, que tem bastante informações. Mais uma vez, gratidão por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Val. Obrigada muito pela oportunidade. Obrigada. Espero que tenha acrescentado. Imagina, com certeza acrescentou. Obrigada. E ficamos por aqui. Até o próximo Juridicast.